dentista, especialista em periodontia, em cirurgia bucomaxilofacial, e ao longo da minha carreira eu venho vivenciando dramas de todas as ordens que os pacientes trazem ao nosso consultório, ao meu consultório. E são os dramas dos mais variados. A gente acaba fazendo amizade com a maioria dos pacientes, se tornam amigos e acabam participando para a gente das suas lutas, das suas dificuldades, principalmente na área financeira. Foi então que eu comecei a pesquisar na Palavra de Deus, na Bíblia, ferramentas que estão ali e que podem nos ajudar a construir uma realidade diferente, uma realidade melhor. E é isso que eu venho trazer para vocês. Eu venho falar de prosperidade e das ferramentas que estão disponíveis para nós, para que nós possamos construir uma realidade diferente. Eu tenho usado essas ferramentas na minha vida e tenho tido grandes êxitos. Por isso eu estou aqui para participar para vocês e compartilhar com vocês dessa conquista, dessas ferramentas. Eu venho falar hoje de prosperidade, mas não a prosperidade pretendida pelo homem segundo o seu próprio entendimento. Eu venho falar de uma prosperidade que já está pronta para nós, estabelecida por Deus para as nossas vidas. E venho falar de como nós podemos trazer essa realidade, essa prosperidade à nossa realidade. Porque Deus criou tudo para nós e Ele quer que a gente desfrute dessa prosperidade, dessas bênçãos. Tá? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que Deus, Ele é soberano. Ele é o único poder. Não existe outro poder além de Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Tudo provém dele. Ele já deixou tudo pronto e tudo em sua plenitude, que é o reino de Deus. Tá? Pronto ao nosso dispor. Se olharmos a Bíblia, ela de capa a capa, ela fala de prosperidade. No início, criou Deus todas as coisas. Criou os animais selvagens, Ele criou as árvores frutíferas, os animais domésticos, os peixes dos rios, as aves dos céus, os animais marinhos. E quando tudo estava pleno, pronto, criou Deus então o homem para que ele desfrutasse de toda essa plenitude. E disse mais: dê nome a todas as coisas e domine sobre todas elas. Tenha domínio sobre todas elas. Ele deu poder ao homem para dominar sobre todas as coisas. Ou seja, Deus, Ele preparou um mundo de plenitude para as nossas vidas. E Ele quer que a gente desfrute isso. E de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é repleta de passagens de prosperidade. Prosperidade significa estado ou qualidade de próspero, de feliz, de abastado, que está em plena ascensão. É um conjunto de situações envolvendo saúde física, mental, financeira, ambiental e social. Em resumo, uma pessoa próspera é uma pessoa saudável em todas as áreas de sua vida. Nós também podemos definir prosperidade como crescimento e harmonia em nossas finanças, nossos bens materiais, no nosso trabalho, na nossa família, nos relacionamentos afetivo e interpessoal, também na nossa saúde, na nossa vida espiritual, enfim, é o crescimento e evolução em harmonia em todas as áreas da nossa vida. A prosperidade, ela é dinâmica. Existe uma corrente, um fluxo, na verdade, de prosperidade em todos os níveis. E dinâmicas também são as ferramentas que Deus nos ensina para manifestarmos essa realidade, ou seja, para materializarmos tudo aquilo que já está pronto para nós e trazermos às nossas vidas, materializarmos em nossas vidas. Veja a mecânica de como as coisas funcionam e de como tudo está interligado no mundo espiritual. Conforme nos ensina a palavra de Deus, quando o Senhor fala, tudo que ligares na terra
terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Há uma conectividade entre o que está pronto para nós e aquilo que nós precisamos descobrir como vivenciar. Entenda o motivo de como as coisas são e acontecem nas nossas vidas. Tudo ocorre, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente, ou seja, nós já utilizamos as ferramentas que Deus nos dá de forma inconsciente. Porém, se nós tivermos consciência desse mecanismo, nós podemos modificar a nossa realidade. O primeiro princípio, que é a pedra angular de tudo isso, é que Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Nada, ninguém ou coisa alguma provém de outra fonte. Deus é o único poder e o único criador de todas as coisas. Ainda dentro dos princípios, a gente pode dizer que Deus, Ele é um Deus de amor. Ainda dentro desse princípio, o Deus Criador, Ele é um Deus de amor. Ele é o nosso Pai. E não é por acaso que no Salmo 35:5 Ele fala que se agrada na nossa prosperidade. Outro princípio que a gente tem que levar em conta, e agora eu vou falar um pouquinho da parte científica da coisa. Tudo é energia. Se nós pegarmos uma barra de ferro e formos dividindo ela até a sua menor partícula, nós vamos chegar no átomo. E o átomo, ele não é mais material, ele é energia. Nossas ondas cerebrais, elas também são energia. Nossos pensamentos, eles modificam as nossas ondas cerebrais e geram energia. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, dentro desses princípios, nós somos uma fonte de emissão e de atração de energia. Atraímos a energia igual àquela que nós emanamos. O problema é que, como nós não sabemos utilizar as ferramentas que Deus nos deu, nós emanamos uma energia, seja em pensamentos, emoções ou palavras, que nem sempre é a energia que a gente gostaria de receber de volta. E então, nós vamos criando uma realidade completamente diferente daquela que nós gostaríamos de estar vivenciando. Outro princípio importantíssimo, que vem a calhar com tudo isso que a gente falou até agora, é sobre a visão, a idealização, a mentalização. Ou seja, isso a gente pode pegar naquele versículo de Mateus 6:22-23, que fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Vamos procurar entender o que o Senhor mostra nisso. Nessa passagem, nesses versículos, Deus já mostra o seguinte: nós produzimos luz, ou seja, irradiamos aquilo que nós captamos, seja pela nossa visão, pelo nosso modo de pensar, aquilo que nós trazemos para dentro de nós, para nossa mente, para o nosso subconsciente, nós irradiamos. A luz, ela irradia, por isso que se vê a luz, tá? Então nós somos fonte geradora de energia. E se essa fonte de energia for boa, tudo em nós será bom. Nosso corpo será luz, mas se ela for ruim, nosso corpo será trevas. Outro princípio fundamental se refere à questão das emoções. Então nós falamos que Deus é a fonte de todas as coisas, nós falamos da energia que nós produzimos, Deus já fala isso na sua palavra, e agora nós vamos falar das emoções. O nosso coração, quando o Senhor fala, assim como pensou o homem em seu coração, nós não pensamos com o coração, nós pensamos com a mente, mas Deus enfatiza isso, mostrando que no nosso coração estão arraigadas os nossos sentimentos, as nossas emoções. E as coisas que nós sentimos e colocamos emoção são as que estão mais fortemente gravadas no nosso subconsciente. As emoções, elas têm um poder geracional, ou seja, um poder de produzir energia extremamente alto, extremamente grande. Então a gente vai juntando tudo isso que eu estou dizendo, presta atenção. As emoções, elas sedimentam com mais força no nosso subconsciente as coisas que nós cremos como verdade. Nosso subconsciente, na verdade, é a parte divina em nós, que faz crescer tudo aquilo que a gente coloca nele. Tá? Se nós colocamos coisas boas virão, crescerão. Se nós colocarmos coisas ruins, sementes ruins, são
frutos ruins que nós vamos colher dali. Então, ou seja, o que está no nosso coração é reflexo do que habita no nosso subconsciente e vice-versa. Ainda dentro dos princípios, falando de consciente, subconsciente e emoção, é importante a gente dizer o seguinte: o nosso subconsciente ele vai executar tudo aquilo que é plantado nele, porém ele não vai julgar se o que você plantou nele é bom ou é ruim, ele vai executar. É a parte divina em nós a qual cabe simplesmente a execução daquilo que lá é deixado. A quem cabe então o filtro disso? Ao consciente. Então é pelo consciente, pela nossa consciência, que nós devemos saber aquilo que nós devemos guardar ou aquilo que nós devemos liberar ou dispensar da nossa mente. Tá certo? Se for boa semente, como eu falei, boas coisas frutificarão. Se forem más coisas frutificarão. O Provérbios 23:7 ele fala assim: assim como imaginou o homem em seu coração, assim ele é. Ou seja, nós nos tornamos aquilo que nós pensamos e sentimos. Já está na Bíblia. Salmo 23:7 fala isso. E diz também, Mateus 15:18 fala assim: mas o que sai da boca procede do coração. Ou seja, nós verbalizamos aquilo que nós pensamos, sentimos e o que está no nosso coração, que é o que está no nosso subconsciente, né? E isso contamina o homem. De que forma que a gente tem se deixado contaminar? Por coisas boas ou por coisas ruins? Então veja que isso tudo vai formando uma realidade em nosso redor. Temos o poder da palavra. A palavra falada, ela é ao mesmo tempo a materialização do nosso pensamento, assim como ela é a ferramenta superpoderosa para atrair aquilo que nós desejamos. É por meio da palavra que nós atraímos com grande poder, o poder da palavra, aquilo que nós sentimos e cremos como verdade. O problema é que nem sempre o que nós cremos e sentimos como verdade é de fato a realidade que a gente gostaria de sentir e vivenciar, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Pelo poder da palavra, Ele criou todas as coisas e nos deu também poder na verbalização, poder na palavra. É, portanto, através do entendimento de como pensamos, de como sentimos e falamos, que nós construímos a nossa realidade. A verdade é que nós sempre fizemos assim. O problema é que temos construído uma realidade sem saber desses mecanismos. E temos criado uma realidade baseada em várias crenças, porque desde que nascemos, nós somos cercados por crenças, por medos, por modos de pensar que nos trazem limitações em diversas áreas das nossas vidas. Não é à toa que pessoas, até mesmo dentro das igrejas, passam por problemas que se arrastam e se arrastam e se arrastam anos a fio, mesmo pedindo a Deus, orando a Deus, para se livrar desses problemas. Por quê? Porque todo esse contexto criou uma realidade que é vivenciada em seu coração, expressa em palavras e vista de forma errônea, trazendo e construindo essa realidade difícil. Quando nós modificamos o nosso modo de pensar, o nosso modo de falar, o nosso modo de sentir, nós modificamos a nossa realidade, nós modificamos a nossa vida. Então aí vem a pergunta: como temos enxergado, entendido e construído a nossa realidade? Muita gente pergunta: existe fundamentação bíblica para tudo isso que você está falando? Existe. Eu vou passar algumas, são inúmeras, para vocês entenderem. A primeira de todas elas eu já mencionei, Mateus 6:23, que fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. Se a luz que há em ti são trevas, ou seja, se ao invés de luz forem trevas, que está no teu coração, aquilo que você capta com os olhos, quão tenebrosas serão essas trevas. Provérbios 23:7 fala: assim como imaginou o homem em seu coração, assim ele é. Nós temos ainda Provérbios 31:26 que fala assim: abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na tua língua. Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do tesouro do seu coração tira o mal.
porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E há quem diga assim, em outras versões, diz assim, a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A quem nós estamos amando? A morte ou a vida? Provérbios 18, 20 fala assim, do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Do que temos fartado o nosso ventre? Com prosperidade ou com escassez? Com alegria ou com problemas? Além de todas essas fundamentações bíblicas, nós temos ainda na palavra promessas de Deus. Promessas que nos garantem o cumprimento dessas ferramentas, dessa lei da prosperidade para nós. Eu vou dizer algumas, poucas só, mas são várias. Nós podemos dizer em Marcos 11, 23, fala assim, que tudo o que pedirdes orando, preste atenção, crede que recebestes e assim será convosco. Ou seja, creia que aquilo que você pediu, e o que você pediu, ele não determina, ele fala tudo. Tudo que você pedir, creia que já recebeu. E ele diz, e assim será convosco. É uma promessa para as nossas vidas. Outra, João 14, 13 fala assim, e tudo quanto pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, eu o farei, para que o Pai no Filho seja glorificado. Ou seja, não há limite para aquilo que nós pedimos. Então, é portanto da forma como vemos e entendemos o nosso mundo, a nossa forma de pensar, de sentir, de falar, que nós construímos e a realidade em que nós vivemos. O mecanismo para atrairmos os nossos desejos e a prosperidade que almejamos, ele passa por 3 pilares. Esses pilares são fundamentais e são 3. A visualização, ou seja, o nosso desejo ele tem que estar na nossa mente, tá? Nós temos que visualizar o que queremos. A fé, creia que já recebeste e assim será convosco. Essa fé é a fé em Deus, nosso provedor, e a fé também naquilo que nós estamos almejando, crendo que já recebemos. Tá? E por fim é a gratidão, agradecer a Deus como se já tivéssemos recebido. A palavra de Deus fala, sejam conhecidas de Deus as vossas petições, em súplicas e ações de graça. Ou seja, por que ações de graça? Agradecendo aquilo que ainda não veio, mas que com certeza se materializará nas nossas vidas. Depois, fale frases de confirmação. São as afirmações positivas sobre o seu pedido. Como é que é isso? As frases de afirmação elas são de grande importância para a sedimentação daquilo que nós queremos no nosso subconsciente. Lembra que o nosso subconsciente é a nossa terra fértil. Além de reforçarem o nosso desejo mentalmente, essas frases elas atraem ao mundo físico, por meio da palavra falada, a materialização daquilo que nós desejamos. Eu vou falar um texto de Abacuque 2:2, que diz assim, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até mesmo o que passa correndo. Porque a visão é ainda para tempo determinado, e até o fim falará. Não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Vejam aqui todos os pilares que a gente comentou e conversou até agora. A mentalização, a visão. Escreve nas tábuas, ou seja, coloca em lugares que você possa ver e repetir aquilo, e até o fim falará. Ou seja, até que se cumpra, fale aquilo que a visão, fale a sua visão. E por fim, espere porque ela se cumprirá. Alguns exemplos de afirmações positivas que eu quero deixar para vocês entenderem o mecanismo fácil e simples de como mudar a realidade. É uma fórmula tranquila, fácil, é uma promessa de Deus. Vamos lá. Sobre a busca do emprego. Primeiro, visualize na sua mente o emprego que você deseja, o concurso, o trabalho, que seja. Depois visualize e imagine mentalmente alguém querido seu te dando os parabéns pela conquista desse emprego, desse trabalho.
Tá? Sinta em seu coração essa alegria como se ela já fosse alcançada, como se já fosse real para você. Tá? Porque assim como imaginou em seu coração, assim é o homem, lembra disso. Após essa mentalização da vitória, crie as frases afirmativas dessa vitória. Crede que recebeste, assim será convosco. Então vamos afirmar essa vitória. Como é que são essas frases? Nós podemos fazer das mais variadas formas essas frases. Vamos lá, vou dar alguns exemplos. Agradeço a Deus pela conquista do meu novo emprego. Agora umas um pouquinho maiores, que você pode escrever no papel e ir repetindo ao longo do dia. A inteligência infinita em mim, que é Deus, está agora materializando o emprego tal para a minha vida. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Outra, a infinita presença de Deus tem para mim o trabalho de que preciso, o qual me realizará financeira, profissional e pessoalmente. Esse trabalho agora se manifesta em minha vida. Obrigado, Senhor, pela materialização desse trabalho na minha vida. Se puder, faça essas afirmações por 5, 10 minutos durante o dia ou quantas vezes você puder. Quanto mais você fizer, melhor, mais vai sedimentar no seu subconsciente, no seu coração e mais rápido isso vai acontecer. Lembre-se, o reino de Deus, dizia Paulo, ele é tomado pelo esforço. Como assim? Ele é tomado pela persistência, aliada à fé. O reino de Deus, ele é toda a plenitude que o Senhor criou para as nossas vidas. Quando nos colocamos diante de Deus e aplicamos a sua palavra nas nossas vidas, nós estamos nos colocando no centro da vontade de Deus. E mais uma vez, Deus garante que todas as coisas, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não precisamos querer entender como Deus vai realizar e trazer a nós aquilo que pedimos. Cabe a Ele fazer. Na verdade, tudo já está pronto. Cabe a nós fazermos a nossa parte. Falar sobre saúde, afirmações sobre saúde. Deus é o meu Criador e habita em mim. A porção divina que habita em mim sabe como me curar e está agora recriando, fale o órgão doente, recriando, por exemplo, estou com um problema na perna, está agora recriando a minha perna. A presença curativa de Deus está transformando todas as células do meu organismo em um perfeito modelo de saúde criado por Deus. É uma frase longa que você pode escrever e ir repetindo. Outra frase, acho-me agora unido à mente universal triuna, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Se puder, seu poder e sua glória fluem através de mim. A energia e a força de Deus penetram em cada átomo, célula, tecido e órgãos do meu ser, fazendo-me perfeito. Deus é a vida e esta vida é minha vida. Minha fé está renovada, minha vitalidade está restaurada. Outra mais curtinha que você também pode até escrever e repetir. Estou unido com Deus. Sua verdade é meu escudo e minha proteção. E dou graças que assim o seja. Como que a gente pode materializar coisas boas na área financeira? Vamos lá. Eu tenho feito e praticado e tenho tido excelentes resultados. E eu quero que você participe e pratique também. Deus é a fonte da minha provisão e me supre com abundância de tudo o que preciso. Sou-lhe grato pelo constante e permanente fluxo de suas riquezas em minha vida. Outra frase, gosto do dinheiro. Ele é parte do fluxo infinito de Deus. Uso-o de forma sensata, construtiva e correta. Eu o gasto com alegria e ele volta para mim multiplicado várias vezes. Outra frase ainda. Todas as minhas necessidades financeiras são agora supridas pela providência divina, que me supre com generosa abundância. Obrigado, Senhor, pela sua providência. Que a dinâmica da prosperidade, toda a sua plenitude, que a plenitude do reino de Deus, venha fazer parte da sua vida, que você possa construir uma nova realidade de acordo com essas ferramentas que a gente está descobrindo. Esse vídeo ele é um pouquinho mais longo, porque ele trata de todo esse conjunto que eu precisava passar para vocês, de todo esse mecanismo. Tá? Eu gostaria que você ficasse atento para os próximos vídeos e curtisse esse vídeo. Dê um clique, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que você gosta. Tá? Se você gostou, deixe seu comentário. Grande abraço.